Bom dia, irmãos. Tudo bem? É um privilégio estar aqui. Vamos, antes de iniciar a nossa aula, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia. Podemos todos, ó Pai, estar aqui, ó Pai, reunidos para aprender de Ti. E, ó Pai, estamos reunidos, ó Pai, cientes que sem a Tua graça, sem o entendimento que o Senhor nos dá, nada podemos tirar daqui, ó Pai. Então pedimos que o Senhor nos traga entendimento, nos traga sabedoria, nos traga, ó Pai, uma interpretação saudável, ó Pai, legítima e verdadeira, ó Pai, das Suas Escrituras. Que o Senhor esteja, ó Pai, nos abençoando, ó Pai, derramando graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai falar sobre o perigo de ser alguém que vive para agradar as pessoas. Essa aula ela é baseada no livro Lou Priolo, que é o livro Desejo de Agradar Outros, que a gente está dando para os adolescentes. Mas antes da gente, de fato, entrar no nosso tema, eu vou pedir para que alguém abra a Bíblia em Marcos 12, do 28 a 30. Por favor, você pode ler, Lucas? Marcos o quê? 12, de 28 a 30. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso aí. Muito bem. Aqui ele está falando sobre... quando ele foi questionado sobre o maior dos mandamentos, ele fala, olha, ame a Deus acima de todas as coisas. E aí ele vai trazer aí 4 motivos, mas ele não está falando assim, olha, né, não esqueça de amar de todo o seu entendimento, mas sim como uma totalidade. Ame com tudo que você tem. E aí, eu acho interessante que o Heber Campos ele traz uma verdade sobre com todo o teu entendimento, que todo o uso do seu intelecto é realizado em amor a alguém. Você não faz por coisas, mas por pessoas. E é engraçado que às vezes a gente pensa assim, olha, eu acho isso mentira, porque afinal de contas, eu conheço o fulano que ama o dinheiro, ou faz as coisas, ele vive e ele coloca todo o seu intelecto e todo o seu entendimento no dinheiro. Mas veja que na verdade ele ama o seu dinheiro, ele ama a sua fama, ele ama a sua própria honra. E é isso que ele está buscando, não é? Hoje a gente vai ver sobre esse desejo que a gente tem de agradar as pessoas, esse interesse que a gente tem e quais os maus que isso traz para a nossa vida. E aí eu queria perguntar para vocês, qual mal o que você ser uma pessoa que vive para agradar as pessoas, quão mal isso faz para a sua vida, Vinícius? Para minha vida, eu acredito que um dos principais malefícios é a busca de aprovação, né? E muitas das vezes você vai negar princípios seus, você vai ir contra a palavra, ou até mesmo você vai fazer com que o reconhecimento das pessoas seja maior sobre você do que o reconhecimento de Deus sobre as suas atitudes. E aí, o que mais? Qual que é o perigo de ser alguém que vive para agradar as pessoas? Se ninguém levantar a mão, eu pergunto, hein? Você vira um prisioneiro, porque você vive numa prisão só pensando naquilo. Eu sei porque eu vivi essa prisão, né? Quando eu era adolescente, assim, me tornei jovem, quando eu descobri esse meu pecado, é muito horrível, porque você vive o tempo todo pensando, o que vão achar?
o que vai ser. E não necessariamente uma pessoa em específico, né? Para agradar o entorno. Eu lembro uma vez que eu estava pensando assim, se eu não... Eu só tinha o Andrei. Se ele não tiver impecável, arrumado, as pessoas vão achar que eu sou uma péssima mãe, uma péssima dona de casa. Você vive nessa prisão do que os outros vão achar, e não do que Deus, que eu fosse uma boa mãe, que eu fosse uma boa esposa, né? E é um pecado que você recorrentemente se amadurece e melhora, mas você recorrentemente tem que voltar. Opa, por que eu estou fazendo isso? Você tem que sondar, né? Então é uma prisão mesmo de você... é horrível. E para somar muito com essa ideia, você acaba querendo ser como se fosse Deus. Você quer controlar as realidades à sua volta, para controlar o que as pessoas vão pensar. Então você quer, não, deixa eu fazer isso daqui, porque tal pessoa vai pensar aquilo ali, porque quando ela pensa aquilo ali, você já começa a antecipar todos os passos, porque você quer que tudo aconteça da maneira que você deseja, para que você tenha o reconhecimento devido ou se torne um presidiário dessa opinião alheia. Bom, a gente tem uma tendência muito forte em ser essa pessoa mesmo. Parece que às vezes a gente ama mais a honra dos homens do que a honra de Deus. Não é isso que o texto de João 12, aí, do 42 ao 43, que eu deixei no título, fala? Ele fala, olha, a gente se esqueceu e a gente ama mais a honra dos homens do que a honra de Deus. E veja como isso é verdadeiro, porque muitas vezes a gente é pronto para defender a nossa honra, não é? Às vezes a gente fica angustiado como, eu não disse isso, eu não falei isso, porque a gente quer defender a nossa honra. Parece que muitas vezes mais importa o que as pessoas pensam e acham da gente do que Deus pensa e acha da gente. A gente acaba amando mais a honra dos homens, ou a honra que os homens nos dão, ou a honra que a gente acha que Ele nos dá, do que a honra de Deus. E é sobre esse assunto que eu queria tratar com vocês. Como esse desejo desordenado de querer agradar as outras pessoas, o que ele vai fazer com a gente e onde a gente vai parar se a gente continuar assim. Ok? Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é o desejo desordenado de agradar as pessoas o levará à servidão, que foi o que a Carla falou, tornando-o escravo de qualquer pessoa que você quiser agradar. Você pode deixar o microfone aqui e aí a gente vai, vocês vão passando para trás, aí você começa, porque ele já leu, né? Por que eu vou começar? Eu vou pedir para que você leia em 1 Coríntios. Aí ele vai passando. Eu vou no 1 Coríntios. 1 Coríntios 7, 23, por favor. Aí você pode ler Tiago 4, 4. Isso. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. 4, 4. Por favor. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso aí. Bom, as escrituras elas só dão dois caminhos para a gente, né? Que nós seremos obedientes ao pecado, ou nós seremos obedientes à justiça, né? E isso, o livro ele trata como uma personalidade viciante. Ou você obedece e é escravizado por um, ou você faz tudo aquilo por outro. Então, é sempre dois caminhos ou um caminho de escravidão e pecado, que vai produzir a servidão, assim como a Carla falou, né? Ou aquele caminho de justiça, que vai produzir a liberdade. E olha que interessante que Coríntios fala, que a gente se torna escravo de qualquer pessoa que você queira agradar. E ainda que de maneira inconsciente, é óbvio que quem vai gostar assim de falar assim, você a partir de agora vai ser meu capitão? Ninguém vai gostar, né? A partir de agora você vai mandar em mim. Só que quando a gente tem esse vício de querer agradar as pessoas, ela torna o nosso capitão. Ela torna aquela pessoa que vai nos guiando. Por quê? Porque ainda que de maneira informal, né, ela não manda em você, mas
você deixa com que ela te guie. Por quê? Porque a sua vontade é como de um escravo, que vive para agradar a outras pessoas. E aí Tiago, ele traz uma verdade que ele fala, olha, ou você serve a Deus, ou você serve aos homens. Ou você vive para agradar a Deus na sua totalidade, amar a Deus na sua totalidade, assim como a gente leu no primeiro texto, de amar a Deus com tudo que temos e que todas as nossas partes sejam para amar ao Senhor, ou então você vai servir os homens, aquele quem você deseja agradar. Então essa é uma percepção que a gente precisa ter. Se a gente vive para agradar as pessoas, como, olha, eu vivo tentando agradar as pessoas assim como a Carla falou, a gente vai se tornar escravo. A gente vai ter essa personalidade viciante, como o livro conta, de ser pessoas que vivem para agradar sempre. Ser pessoas que deixam outras pessoas mandarem na gente. Para quê? Para que o nosso coração tenha seja preenchido por esse senso de querer agradar as pessoas. E a gente se torna escravo das pessoas de duas formas. A primeira, um desejo intenso por elogio e aprovação dos homens coloca a pessoa em escravidão ao homem. Por exemplo, não tem pecado você querer agradar as pessoas, por exemplo. Não tem pecado você querer se vestir bem para sair com a esposa, com a namorada. Não há nada de errado nisso, não é? Não há nada de errado você se vestir bem para uma entrevista de emprego, ou você lavar o carro para ter uma boa aparência. Não há nada de errado nessas coisas. E é importante que a gente pense dessa forma, porque às vezes a gente pode confundir o não. Eu estou querendo agradar. Não, tenha calma, você já sabe, não há pecado você se vestir bem, não há pecado você... Afinal de contas, às vezes a gente fala assim, não, eu me arrumei bem assim por minha causa. Mas aí você chega na casa da pessoa sem avisar, ela está parecendo, né? Tá feia que só, né? Então é mentira esse negócio. Eu me arrumo para eu me sentir bem comigo mesmo. Não, você se arruma para os outros e não há nada de errado nisso. Afinal de contas, se você aparecer aqui na igreja fedendo, a gente vai te olhar torto, irmão. A gente vai, irmão, é distância, né? Então não há nada de errado nessas coisas. O erro está nesse desejo desordenado. Então, por exemplo, o cara que compra um carro que ele não pode pagar, só para mostrar, ele não pode pagar, ele não pode bancar seguro, ele não pode bancar as despesas, ele vai se afundar em dívida. Por que você comprou esse carro? Vai se mostrar. É a motivação. Afinal de contas, quando você tenta agradar as pessoas, você sempre está buscando uma aprovação própria. Como, eles vão me ver com esse carrão, né? Vai todo mundo me elogiar. Ou a menina que veste um vestido que mostra aquilo que não devia, a fim de que as pessoas olhem. Veja, a diferença entre você agradar, não há pecado você se vestir bem, mas quando esse desejo está desordenado e perde o controle daquilo e passa das Escrituras, aí que está o erro. Porque aí se torna uma idolatria em você querer agradar as pessoas sem uma ordem e colocar essas pessoas acima de Deus. Então, eu me vestir de uma forma que eu não deveria, só para receber elogios. Eu comprar aquilo que eu não poderia comprar, mas eu sei que se eu tiver, nossa, eu vou ser o cara. Essas coisas a gente tem que tomar cuidado. É o exagero. E muitas vezes a gente se torna escravo dos elogios. Veja, muitas vezes a gente procura formas de ser elogiado. A gente procura lugares para que as pessoas nos elogiem e falam, nossa, olha como a Gisele é, hein? Rapaz, nossa, olha o que ela fez. E ela busca isso. Aí o Denis chega e fala, é isso aí. Mas a gente busca esses desejos desordenados, a gente procura palcos para ser elogiado. A gente procura motivos para que os outros nos elogiem. E isso faz com que a gente se torne escravo. Por quê? Porque a gente não vive mais para Deus. A gente vive só a fim de elogios. O segundo motivo que nos torna escravo é o temor desordenado da rejeição também coloca aqueles que vivem para agradar as pessoas em servidão. Veja, às vezes a gente é líder e aí a gente tem vergonha ou a gente
não quer ir contra e não quer corrigir para que as pessoas não vão contra a gente. Por exemplo, eu sou um professor ou eu sou um diácono, vai. E aí eu não falo com o irmão por medo da rejeição. Eu estou sendo escravo dessa pessoa, porque eu não corrijo por medo que ela fale, nossa, olha o Davi, chatão, hein, o Davi. Veja como essas coisas são perigosas, a gente não quer ir contra, não quer corrigir, a gente vai contra o que as Escrituras mandam, afinal de contas ela fala, olha, exorta o teu irmão, olha, exorta você é um líder, você não pode deixar com que as coisas, com que as pessoas vivam dessas maneiras, você tem que falar, você tem que corrigir, só que às vezes a gente não faz por medo da rejeição. Ah, mas ele é meu amigo, né? Eu não posso falar isso. Eu não posso corrigir, ele é meu amigo. Ou então, pastores que deixam de corrigir porque tem medo de perder o membro. Ah, mas esse dízimo desse membro aí faz diferença, né? No final das contas. Pensa que não, isso é verdade. Às vezes você é chefe de empresa e você tem medo de corrigir como um coordenador, como um chefe, porque você quer agradar aquela pessoa, porque aquela pessoa que você colocou para dentro é seu amigo. E aí a gente vive numa bajulação suscetível à lisonja e não corrige. Por quê? Porque a gente se tornou escravo. Porque a gente se tornou uma pessoa que não quer corrigir, não quer cumprir as Escrituras. A gente ama mais a honra dos homens, né? A gente não ama a Deus com sua totalidade, com a nossa totalidade, mas sim a gente ama mais aos homens, porque a gente fica escravo, suscetível, com medo de rejeição. Mas a Bíblia nos mostra o contrário, né? E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque às vezes é bem sutil, às vezes não é algo escancarado, mas algo bem tranquilo, como, olha, não, mas ele só fez isso, eu não vou falar com ele por causa disso. Meu irmão, se você é líder, se você é cristão, se você é alguém responsável, cumpre o que as Escrituras te dizem. Mesmo que isso, e muitas vezes isso vai te gerar rejeição. Veja que você falar para um grupo inteiro, pega 10 pessoas, você é um líder. Aí você vai falar para essas 10 pessoas exortando. Você acha que eles não vão virar as costas para você e falar, ixi? Você vai ter rejeição de 10 pessoas provavelmente. Mas mais vale amar a Deus do que amar a honra dos homens. Ok? Ficou claro esse ponto de ser escravo das pessoas? Então vamos partir para o próximo. O amor excessivo ao louvor tira de você a honra que você tanto busca. Pode ler só Lucas 14, do 8 a 10, tá bom? Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este, então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Isso aí. Vamos fazer um exercício. Pensa aí na pessoa mais orgulhosa que vocês conhecem. Não fala, né? Só pensa. E pensa com que Deus tenha misericórdia, né? Mas não é muito chato essa pessoa orgulhosa? Você fala, nossa, fulano acha que merece tudo. Ele nem se formou e acha que merece ser o presidente da República. Como é que pode isso? Às vezes, a gente tem ódio dessas pessoas, ódio santo, né? Tá gravado, né? Esqueça. Mas às vezes a gente tem... A gente não gosta dessas pessoas. A gente não gosta de pessoas que acham que se sentem o rei e rainha, essas pessoas que acham que merecem o lugar de honra, que vivem nos dizendo dos seus méritos e por que elas são tão importantes. A gente não gosta disso, não é? E muitas vezes a gente não gosta disso porque a gente sabe que esse pecado muitas vezes está dentro do nosso coração. E a gente tem um temor tão grande de Deus, por favor, não deixe com que isso saia para fora, que quando essas pessoas demonstram, a gente fica irritado e a gente não gosta.
E pensem sobre o que a gente leu. Às vezes, muitas vezes, aqueles quem a gente deseja tanto a receber honra e que a gente tanto deseja impressionar, né? Às vezes eles ficarão ofendidos pelo nosso orgulho, pela nossa cobiça. Não é o que a gente leu? Fala, olha, quando você estiver num casamento, não busque os lugares de honra. É aquela coisa, chega no sapatinho, né? Chega com calma. Pensa, esse pecado do orgulho é a raiz da qual flui a tendência de viver para agradar as pessoas. A gente tem orgulho e tenta sempre agradar, sempre se mostrar. A gente tenta sempre mostrar que é importante, sempre mostrar o nosso valor. Só que muitas vezes as pessoas vão nos rejeitar por isso. Porque a gente sabe, a gente não gosta de pessoas que sejam assim. Aí ele falou, olha, cuidado para que ninguém chegue em você e fale, ó, seu lugar é depois do último banco, não é nem o último banco. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Muitas vezes o nosso orgulho é isso que vai nos afastar das pessoas. E é esse orgulho que a gente tem que flui toda essa tendência de agradar as pessoas. Por quê? Porque a gente busca isso. A gente busca aprovação, a gente busca ser alguém importante, a gente busca a honra, a gente busca essas coisas. E aí a gente tem que tomar cuidado com essas coisas para que elas não nos afastem das pessoas. Ok? Alguma dúvida? Vamos partir. O desejo excessivo de agradar as pessoas faz com que você perca as recompensas eternas. Mateus 6, do 1 ao 6. Guardar-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não terei galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, der esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dar a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não serem como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberão a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e te fecha a porta, orarás a teu Pai, para que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Às vezes a gente perde o senso daquilo que é eterno e procura aquilo que não é. Por exemplo, vamos fazer um outro exercício aqui. Vamos supor que o Nicolas fez um serviço para mim de engenharia, lá em casa. Aí eu falo para ele, vou te pagar. Aí eu coloco uma pilha desse tamanho assim, com nota de 50. Aí eu faço uma outra pilha do mesmo tamanho, com nota de 100. Qual que você vai querer? Ninguém é tonto, né? Só que, muitas vezes, a gente é assim, não é? A gente busca e faz coisas para recompensas daqui. A gente vive uma piedade que é fingida, a gente pensa em orar para se mostrar, em falar para se mostrar, a gente pensa em montar coisas para se mostrar, e a gente toca muitas vezes para se mostrar, e a gente faz coisas para se mostrar, só que às vezes a gente está pensando na recompensa daqui. Parece que a gente está escolhendo a pilha de 50, né? Não é isso que o texto fala, ele fala, eles já receberam a recompensa que é devida. Às vezes a gente se esquece do Deus que está por trás disso tudo. A gente se esquece de que para quem nós devemos fazer, para quem nós devemos orar, para quem nós devemos a honra e de quem é a verdadeira honra. Às vezes a gente busca aqui elogios do Luiz, da Emily, a gente busca elogios do meu pai, do Nicolas, e a gente se esquece de quem a gente verdadeiramente devia honrar, não é? Às vezes a gente fica suscetível a essas coisas, nos esquecendo e tendo mais foco naquilo que naquilo que vai acabar nesse mundo
somente para mostrar certo tipo de honra, somente para mostrar, olha como fala bem, nossa, olha como eu faço isso bem, olha isso aqui que estudo maravilhoso que eu fiz. Só que a gente se esquece de quem a gente verdadeiramente deveria honrar. E aí fica nesse ciclo de escravidão. Por quê? Porque a gente não pensa em honrar a Deus com as nossas atitudes. Muitas vezes a gente cristão não está pensando em honrar a Deus, a gente está pensando em mérito. Às vezes a gente, muitas vezes até negligencia algumas coisas que a gente deveria fazer, como, mas isso ninguém nem vai ver, né? Ninguém vai ver que eu estou arrumando as cadeiras lá no fundo. Ninguém vai ver que eu fui lá e limpei o chão lá. Ninguém vai ver isso. Eu tenho que falar, eu tenho que orar, eu tenho que mostrar como eu sou crente, eu tenho que mostrar as minhas virtudes para as pessoas. E a gente negligencia isso. A quem vocês acham que vocês estão amando mais e servindo mais? Aos homens ou a Deus? A quem vocês acham que vocês estão tentando agradar? Quando vocês buscam, quando a gente busca foco nas nossas orações, nas nossas atitudes, a Deus ou aos homens? E é uma verdade que a gente precisa tomar muito cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai sempre buscar isso, uma performance diante dos outros, uma piedade que é fingida. Eu gosto muito da música do Resgate, que ele tem uma música que se chama Genérica, que ele fala, quem é você? Só Deus para saber. Você vive com cílios postiços, mas é tudo falso. E às vezes a gente é assim para Deus, né? A gente faz, aí as pessoas até vêm e falam, nossa, como fulano é crente, como ele sabe fazer isso, mas às vezes é tudo falso. A gente está buscando agradar a eles, mas tem um coração completamente corrupto. Por quê? Porque não busca o que deveria ser buscado, que é a Deus e as recompensas eternas. Ok? Então, quando você busca agradar aos homens e não a Deus, de forma consciente ou não, seu desejo é o reconhecimento humano e não a recompensa divina. O desejo desordenado por aprovação deixa você cego para o seu próprio pecado. E aí eu vou pedir para ler todos aí, tá? Quem vai ler? Pode ler do 1 ao 7, depois do... Pode ser só do 1 ao 7, e aí... E aí o próximo a gente lê depois. Primeiro do 1 ao 7. Pode ler. Só do 1 ao 7, tá? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quantos eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles menos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Isso aí. Então, a quem vocês acham que eles estavam tentando agradar? Os homens, né? O que ele falou? Olha, eles falam tanto, põem tanto peso sobre vocês, mas eles amam os primeiros lugares. Olha, eles amam os elogios. Eles amam que passar pelos lugares e serem aplaudidos. Olha, eles estão amando mais eles e a honra que eles passam para as pessoas do que verdadeiramente a Deus. Não é isso? E muitas vezes é assim com a gente também. A gente ama, afinal de contas, quem gosta ninguém, quando recebe um elogio, fala assim, ai, que ruim receber um elogio. Ninguém é assim, né? A gente fala, nossa, fulano me elogiou. Ainda mais se
Quando o cara tá gostando da menina, fala, nossa, me elogiou, né? Que coisa. Fui elogiado. Ou então, quando é alguém que a gente admira demais e a pessoa elogia a gente, ele fala, você não vai acreditar. Nicodemos me elogiou. E agora? Mas às vezes é assim. A gente ama mais o palco, a gente ama mais as pessoas que chegam na gente e falam, nossa, caramba, olha isso que você fez, do que amar a Deus. E a gente está muitas vezes como esses fariseus aí, que deixaram de se importar com a honra que eles deviam a Deus, mas eles amavam os primeiros lugares, eles amavam ser reverenciados, eles amavam os elogios e toda a aprovação. Eles amavam todas essas coisas e se esqueceram do mais importante. Pode continuar? No 16 ao 26, por favor. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está no altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta, o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Isso aí. Olha que interessante ele está falando aí. Ele falou, olha, cegos, vocês tentam achar brechas para juramento para que a sua promessa que você fez não vale nada. Tanto é que ele falou, olha, o que é mais santo, o ouro ou o altar que está ali? Aí ele fala, guias cegos, vocês estão se esquecendo. Aí ele fala, de novo, guias cegos, vocês cobram o dízimo das pequenas coisas e se esqueceram do mais importante, que é a fé, que é a misericórdia. Guias cegos. Aí ele fala mais uma vez, fala, guias cegos, vocês limpam o exterior para parecer bom, mas o interior de vocês está sujo. Então, veja como o pecado de tentar agradar as pessoas cegou eles. O que eles estavam amando mais? Mais a honra, eles eram mais... eles tentavam com que as pessoas amassem eles mais, eles buscavam as aprovações, e eles estavam buscando mais a aprovação das pessoas do que ao Senhor. Eles amavam mais toda a honra que as pessoas davam para eles do que ao Senhor. Eles eram orgulhosos e esse orgulho cegou eles. Só que veja que não é muito diferente da gente. Às vezes a gente é cego, muitas vezes, e a gente não enxerga. Quem aqui enxerga que é orgulhoso? Quem que fala, eu sou uma pessoa orgulhosa? Ninguém. A não ser se estiver confessando pecado, né? Aí fala. Mas quem que fala, olha, eu sou uma pessoa orgulhosa, a gente não enxerga. Às vezes a gente está fazendo as coisas, mas com um objetivo errado, com o objetivo de agradar mais as pessoas. Quer ver? Por que a gente aceita muitas vezes tantas coisas na igreja? É porque a gente está ajudando,
Ou muitas vezes porque a gente fala assim, ah não, se eu não aceitar, eles vão me desprezar lá. Ah não, ó, se eu não aceitar, a empresa vai falir, mas minha honra vai estar lá, né? Às vezes a gente é assim. Por que muitas vezes a gente diz sim para muitas coisas que nos tomam tempo, o tempo com Deus? Veja como a gente diz sim para as coisas, para não perder a honra, para não perder a amizade, para não ter rejeição, só que às vezes a gente se esquece do mais importante, que é um tempo com Deus. Quantas vezes a gente disse sim para umas coisas e deixou de honrar os pais? Quantas vezes a gente disse sim para umas coisas e deixou a nossa casa de lado? Só por quê? Porque a gente tem que passar aquela visão de que, olha, como Davi é. Olha o que ele faz. Pode falar, Tati. Olha, uma confissão aqui de pecado, porque o Senhor tem me mostrado grandemente o meu orgulho. E, conforme que você estava falando, durante toda a minha vida, eu estava em uma outra denominação e que ficava preocupada, assim, com como as pessoas me viam, qual que era o meu testemunho, o que as pessoas... Então, eu vivia nessa vida de mostrar quem que eu era, qual que era o meu testemunho, o que as pessoas estavam vendo. Então, eu não vivia, nunca tive temor a Deus, nunca me preocupei com a glória de Deus. Então, isso é uma verdade do meu coração. Sabe uma coisa também que, aí você tocando no assunto acerca do pecado, que eu acho que também vale a pena pensar, e eu estava pensando aqui, não sei se você também vai chegar a concluir isso, né? Que às vezes a gente busca tantas honras e o nosso orgulho próprio aqui na Terra como se a gente merecesse alguma coisa, né? Então, às vezes a gente é cego para o próprio pecado, mas por aquele pecado que é da nossa natureza, né? Então a gente busca a honra dos homens como se a gente fizesse tudo certo. E na realidade a gente é pecador imundo. Se não fosse Cristo na nossa vida, que é a única honra que a gente tem que buscar, que é o único agradar que a gente tem que buscar, a gente não seria nada, a gente não teria nada. Então a gente busca isso e a gente é cego para todos esses pecados que a gente carrega conosco a vida toda, né? Então a gente faz uma coisa certa e fala, não, isso aqui que eu estou fazendo é certo, é bacana, todo mundo vai olhar, mas e aquelas outras coisas que você faz errado? Isso que você fez certo, você começou a fazer certo, você nasceu assim, nasceu perfeito, né? Começou a aprender isso agora, pô. Entendeu? Por conta de Cristo. Cristo te mostrou como fazer isso corretamente, como agir corretamente. É Ele que você deve honra, né? E não aos homens. Então, acho que isso é uma coisa a pensar sobre nós mesmos. A gente não merece nada. E a gente, às vezes, busca a honra dos homens como se a gente merecesse, né? É isso aí. A gente vai chegar nesse ponto, mas é uma verdade. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é sutil e às vezes a gente não enxerga. A gente não enxerga porque às vezes a gente pensa daquela forma: se eu não for, quem vai fazer? Só que muitas vezes tem gente para fazer. E às vezes a gente só quer mostrar isso. Ah, estou aqui, estou à disposição. Só que, e lembrando que não tem problema você ajudar. Não tem problema você fazer assim como a gente viu. A gente está tratando do desejo desordenado disso. De você fazer somente para se mostrar. De você fazer para agradar as pessoas e negligenciar outras coisas. Lembrando que você tem outras tarefas. Você é um pai, é uma mãe, você é um marido, você é um filho, e você tem que cumprir todas essas tarefas, agradando a Deus em primeiro lugar. Não é o que a gente... Por isso que eu li aquele texto no início. Ame a Deus com a sua totalidade, tudo que você tem. Por quê? Porque essa deve ser a nossa motivação. A partir do momento que a gente faz buscando honras, buscando glórias para nós mesmos, ou a gente faz para agradar uma pessoa, para que aquela pessoa não me rejeite de jeito algum, e aí eu viro um escravo dela, aí a gente está fazendo da forma errada. Aí a gente precisa sondar o nosso coração. E a gente precisa sondar. A gente precisa entender por que eu faço essas coisas? Por que eu sou amigo dessa pessoa que não tem nada de bom? É para evangelizar. Evangelizar no bar com ela. Tem certeza disso? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas e saber sondar o nosso coração. É muito fácil de teoria, mas difícil na prática, porque na prática é muito difícil da gente enxergar essas coisas. Mas a gente tem que sempre estar sondando o nosso coração, de por que eu estou fazendo isso,
com qual finalidade eu estou fazendo isso e quem eu estou tentando agradar. Que honra eu estou buscando? Estou buscando honra para mim mesmo ou eu estou buscando glorificar a Deus acima de todas as coisas? A gente precisa pensar nessas coisas. Ainda sobre o orgulho, como a cobiça pela aprovação dos homens torna você cego para o pecado. Eu trouxe algumas coisas aqui. O orgulho tentará você a enxergar suas virtudes. Pode ler só João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso aí. Aí é o que o Nicolas falou, né? Baxter diz que o orgulho autoidólatra faz com que os homens se gloriem em sua suposta grandeza, quando a grandeza de Deus deveria mostrar a eles sua desprezível baixeza. Às vezes a gente tem essa tendência, né? Em achar que a gente é bom demais. Ou, muitas vezes, aumentar aquilo que a gente é. Não é só eu toco violão na igreja, mas eu toco violão na igreja. Olha isso. Que honra que tem em tocar o violão na igreja. Olha como as coisas são. Às vezes não é eu ajudei a mulher. Nossa, eu ajudei a mulher com os meus braços fortes e carreguei todas aquelas compras. Você tinha que ver. Às vezes a gente tem essa tendência em enxergar muito da nossa grandeza e se esquecer daquele que nos deu todas as coisas. Afinal de contas, tudo que a gente tem, todos os méritos que a gente tem, tudo que a gente conquistou, se não fosse Deus nos dando capacidade, se não fosse Deus nos dando entendimento das coisas, se não fosse Deus abrindo nossos olhos, se não fosse Deus nos sustentando em saúde, se não fosse Deus nos sustentando em ter perseverança, em ter calma para fazer as coisas, nada teríamos. Que honra que temos, afinal de contas. É óbvio que a gente faz as coisas por nosso esforço. Por exemplo, você passou com mérito na escola. Mérito seu. Que é algo louvável, né? Eu concluí um projeto grande, bom para a população. Isso é louvável. Só que às vezes a gente tem a tendência de olhar essas coisas como uma busca de orgulho, uma busca de aprovação. Veja, a gente não leu essa semana no Grupo dos Lares, aí a gente pega, né, quem foi no Grupo dos Lares. Mas a gente não viu a história lá de Naamã, que quando ele foi, quando ele estava com a lepra, e aí teve toda aquela situação, e o profeta foi, e aí o profeta não foi ao encontro dele. O que ele falou? Ele falou, olha, eu sou um grande guerreiro, eu sou o cara, eu sou fortão, é tipo He-Man, né? As pessoas falam de mim, eu fiz tudo, e ele nem vem aparecer aqui para mim, para me falar as coisas, como pode? E aí Deus, na verdade, só queria quebrar isso nele, falar, na verdade, você depende de mim. E às vezes a gente é meio assim também. A gente fala, nossa, mas eu mereço. Nossa, mas eu fiz isso, fiz aquilo, e eu mereço essas coisas. Eu vim em todas as EBDs no ano. Eu estou zerado de falta. Eu vim em todos os cultos. Eu abri a porta da igreja todos os dias. Só que, se a gente faz isso para que as pessoas vejam e para que o pastor chegue em você e fale, cara, você vem em todas as EBDs, que bonito. Só que se o nosso coração está distante, de que adianta? A gente não tem grandeza de fato. A grandeza e tudo aquilo que temos é graça de Deus. E a gente precisa compreender isso, que tudo que temos, tudo que poderemos receber é pela graça de Deus. E se não recebermos também, graça de Deus. O nosso sustento vem de Deus. Só que às vezes a gente procura olhar bem a força do nosso braço. Às vezes a gente procura essas desculpas para que as pessoas nos olhem e falem, nossa, olha,
como você é forte, isso, aquilo. E a gente se esquece que a gente precisa agradar a Deus e que não que a gente precisa ser cristão humilde, ciente de que toda a honra, toda a glória é de Deus, de tudo que a gente tem é de Deus, e que a gente não viva buscando essas aprovações, porque aí a gente vai querer sempre satisfazer o nosso orgulho de querer a aprovação dos homens, e vai ser uma busca insaciável, porque o único que, na verdade, nos traz uma segurança e uma paz e é Deus. E se a gente for viver sempre dessa forma de buscando aprovação, a gente nunca vai ter. A gente vai viver como a Carla. Às vezes a gente vai ter... Como a Carla não, né? Como a Carla falou. Às vezes a gente vai nessa busca. Daqui, dali, e nunca vai se saciar. E somente em Deus a quem merece toda a honra e glória que a gente tem que buscar. Você sabe que muitas vezes eu me pego vendo e pensando em atitudes como essa, de mim, estou falando de mim, e às vezes nós confundimos muito com aquela religião. Os espíritas, eles colocam muito como tudo que eles fazem tendo reconhecimento, agradando a Deus através das obras. E eu acho que muitas vezes nós cristãos confundimos os nossos atos também, não só querendo demonstrar ao outro que está aqui na Terra, mas também classificando um pouco. Eu vou fazer porque Deus vai se agradar de mim, mas com a soberba em primeiro lugar em meu coração. Então, eu acho que existe muitas vezes muito cristão que confunde as boas obras também, que como se as boas obras levassem ao céu. O orgulho e esse senso por aprovação tentará com que a gente tente enxergar as nossas virtudes e muitas vezes aumentá-las, em vez da gente ver a grandeza de Deus e a nossa baixeza, né? Próximo, o orgulho tentará você a minimizar as suas falhas. Salmos 36, 2. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Então, a pessoa orgulhosa, ela tenta diminuir as suas falhas e os seus pecados. Aquela coisa, né? Mas eu só atropelei aquela pessoa, fiz nada demais. Né? Que a gente fala para ele, você só fez isso? Às vezes a gente é assim, não é? O nosso orgulho e esse nosso senso, a gente tenta justificar os nossos pecados como... Você fez errado. Mas eu fiz porque o Vinícius me induziu a isso. Eu fiz... Não é que meu coração é ruim. É porque ele veio aqui com um garfinho e foi me induzindo. A gente é assim. A gente é suscetível a essas coisas. O nosso orgulho, muitas vezes, não deixa a gente ver que a gente está errado. A gente tenta minimizar tudo. Como... eu não botei fogo, eu só acendi o fósforo. Aí o fogo pegou sozinho. Por que será, né? Às vezes a gente tenta fazer essas coisas, a gente tenta minimizar todas as nossas falhas. Por quê? Porque a gente tem um orgulho de que a gente é alguém que é perfeito e que merece toda aprovação, merece toda a honra. A gente é pronto para nos justificar para as pessoas. A Roseni nos exorta, o pastor nos exorta, e a gente sempre tem um motivo. Mas foi por causa disso, foi por causa disso. E a gente nunca é capaz de falar, realmente, eu errei, realmente eu fiz errado, realmente eu não tenho... eu não tenho todo esse mérito e é difícil para a gente enxergar isso. Afinal de contas, ninguém gosta que fale que está errado, né? E admitir o erro também é algo muito difícil. Por quê? Porque a gente quer sempre aprovação. A gente quer sempre que as pessoas olhem para a gente e falem, perfeito, sem pecado, sem nada, esse aí, 10 de 10 para ele. A gente não gosta, a gente gosta dessas aprovações e a gente tenta minimizar nossas falhas com isso. De forma que, quando as pessoas tentam apontar o nosso erro, a gente sempre tem uma desculpa. E nunca é capaz de realmente enxergar e falar, olha, de verdade, todo esse orgulho não é nada assim, eu realmente erro demais. O orgulho tentará você distorcer e aumentar a seriedade das suas falhas.
O orgulho pode fazer com que a pessoa reaja exageradamente aos pecados e imperfeições em sua vida. Esse tipo de resposta não é motivada por uma preocupação genuína com o fato de ter pecado contra Deus, mas, em vez disso, um desejo egoísta de ser perfeito. Como assim? Às vezes a gente fala, olha, eu errei e eu não poderia ter feito isso. Só que às vezes a gente aumenta isso, não para que, de fato, uma confissão verdadeira como Deus, pequei contra você, mas sim como o que fulano vai pensar de mim a partir do momento que eu tive esse erro. O que vão pensar de mim a partir do momento que saberem que eu falhei. Vocês entendem que o inverso também acontece? Como existe a motivação de tentar minimizar as nossas falhas, mas também existe aquele de tentar aumentar, porque a gente tem um senso de que precisa ser uma pessoa que merece, que tem que ser aprovado em tudo. A gente tem um senso de um orgulho próprio nosso de que fala, eu não posso errar, eu não posso cometer esses erros, e o que as pessoas vão pensar de mim quando souberem disso? Sendo que, na verdade, a gente deveria estar preocupado com Deus e falar, Deus, pequei contra ti. Deus, eu errei contra o Senhor, falhei feio. Às vezes a gente pensa só como, não como Deus vai nos olhar, ou como Deus vai nos ver, mas sim como as pessoas vão reagir a isso. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque o nosso coração é pronto a isso, a tentar a aprovação do meu pai, do Nicolas, do Denis, da Gisele, e tentar ser perfeito e falar, putz, eu errei, e o mundo acabou, e o que vai ser de mim agora? Por favor, me matem, né? Essas coisas, mas esse desespero muitas vezes é regido por um coração orgulhoso, de que está tentando a honra dos homens e não está buscando a honra de Deus. E como é difícil isso, eu acho que principalmente em casa, quando a gente fala, né, por exemplo, a gente como pais, e a gente reconhecer o nosso pecado diante de um filho, né, de um momento que você ou explodiu, e ter que chegar e pedir perdão, claro, para Deus, mas para o filho também, pelo aquilo, né? Então, esse orgulho nosso, assim, eu acho que, até com, pelo menos no meu caso, assim, com os outros, parece que é mais tranquilo. Agora, quando você está dentro de casa, do seu marido, do seu filho, de você reconhecer, é o trabalhar do Espírito Santo meu no coração para quebrar, gente. Não, né? Ainda mais assim, né? Eu sou sua mãe, né? Como que eu pude errar nisso? A gente se acha superior, né? Davi, eu queria falar 2 pontos também. Que esse orgulho é uma certeza de frustração, né? Porque você quer tanto agradar as pessoas e essa pessoa é inesgotável, satisfeita, né? Então você vai querer buscar agradar a esposa, você não vai conseguir, você vai tentar agradar o filho, você não vai conseguir, plenamente você nunca vai conseguir. Então o nosso coração vai ser sempre frustrado por isso. E outro, que orgulho é uma fantasia, né? Não tem 1 quilo de orgulho, não tem nada que palpa o orgulho, é algo que está na mente da pessoa. E ela acha que isso é uma verdade. Quem é orgulhoso acha que realmente merece ou que não, que deve, tudo, e não existe. É uma fantasia e ela carrega isso. E às vezes tem prazer de falar, não, mas eu mereço, eu sou assim porque eu sou orgulhoso, e como se isso fosse um adjetivo positivo, eu trabalhei tanto, eu mereço, como se isso existisse e não existe, é uma fantasia. Né? Isso faz lembrar da história de Amã, né? Do grupo dos Lares também, né? Que ele era tão preocupado com a honra e achava que as pessoas deveriam reverenciar ele, afinal de contas, ele era o maioral, que ele se perdeu por causa disso, né? E aí, quando o rei fala para ele, o rei fala, olha, quem merece honra? Ele fala assim, ninguém melhor que eu para o rei honrar, né? Aí ele fala, então vai lá e chama Mordecai, que ele vai passar com o cavalo e vai... E aí vão falar, esse tem o favor do rei. E aí ele se desespera e ele se perde nisso, né? E às vezes a gente tem um coração assim também, que a gente busca sempre a aprovação e a gente acha que merece ser aprovado. E se erra, e se tem algum erro, é difícil. E às vezes a gente ou aumenta demais, porque a gente tem essa busca de querer ser pessoas perfeitas, sendo que na verdade a gente não é.
E a gente precisa entender isso. Ok? O orgulho tentará você mudar coisas em sua vida de acordo com as prioridades das pessoas em lugar do Espírito Santo. Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Isso aí. Então, muitas vezes, às vezes a gente, em vez de buscar realmente, de fato, onde é a fonte de toda a sabedoria, de todo o entendimento, em Deus, nas Escrituras, a gente dá mais atenção à opinião das pessoas. Por quê? Porque mais vale agradar as pessoas do que agradar a Deus, muitas vezes, na nossa vida, né? Muitas vezes esse é o pensamento do nosso coração. Mais vale eu fazer o que a Tânia quer do que Deus pede. E às vezes a gente busca isso. Em vez da gente olhar e perguntar o que Deus quer de mim, qual é a atitude que eu deveria tomar como um cristão, a gente olha assim, mas se eu fizer isso, aí fulano vai se desagradar de mim. E se eu fizer aquilo, aí grupo tal não fala mais comigo. Então não vou fazer o que a Bíblia está falando, vou fazer o que eles querem. Às vezes a gente pensa assim, como pessoas que buscam sabedoria e buscam entendimento em lugares vãos, que não deveriam ser buscados. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão nos falar, vão falar dos nossos erros de uma forma que agradará a elas. Mas a gente tem que pensar no qual é o certo a se fazer, o que a Bíblia manda eu fazer, como a Bíblia manda eu agir, como a Bíblia manda eu agir como líder, igual a gente falou. Ela não manda você exortar? Por que você não exortou? Porque eu estava com medo da rejeição. Por que você tem medo da rejeição? Porque eu quero a aprovação deles. E vale mais a aprovação de Deus ou a aprovação dos homens? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Por que eu faço isso? Por que eu não fiz isso? Qual era a motivação do meu coração? Por que eu toco na igreja? Por que eu dou aula? Por que eu aceito fazer as devocionais? Você faz, de fato, para servir a igreja e cumprir o propósito que Deus te deu e exercer os dons que Deus te deu? Ou você faz a fim de agradar as pessoas, de ter certa honra diante das pessoas, certa honra diante dos homens? Você faz porque você ama mais aos homens ou porque você ama mais ao Senhor? Essas devem ser as perguntas que a gente precisa fazer. Ô Davi, também um ponto aí, aproveitando sobre essa questão do fazer você buscar prioridades dentro do que vai agradar as pessoas em lugar do Espírito Santo, tem exemplos práticos também. Tipo, por exemplo, às vezes, um exemplo prático, eu troquei de emprego agora. Aí eu falei, não, eu vou fazer acontecer nesse emprego, eu vou trabalhar 14 horas, vou fazer tudo que me mandarem mais um pouco, vou mostrar que eu sou o cara, entendeu? E eu estava com essa mentalidade, até esse estudo está me ajudando a pensar sobre isso. Cara, eu vou fazer tudo isso para quem? Por quê? Qual é o objetivo? Qual que é a minha prioridade? Minha prioridade não devia ser, nesses momentos, e não que eu negligencie, mas nesses momentos, dar atenção à minha família, entendeu? A minha esposa, a cuidar da minha filha, cuidar da vida espiritual da minha casa, ou eu buscar trabalhar, entendeu? Então isso também põe a gente colocar sobre julgo essas questões de prioridades, ou também as coisas da igreja. Eu vou tocar minha bateria ali, mostrar que eu sou o cara tocando a bateria, porque todo mundo vê. Mas e cuidar da minha família, entendeu? E fazer minha devocional ali todo dia. Ninguém vê isso. Vou fazer isso, entendeu? Então também isso leva a gente a pensar sobre isso, eu acho. Então, o orgulho foca a sua atenção em mudar o homem exterior mais do que o interior. Não precisa ler, tá? Mas quando a gente vive para agradar as pessoas, a gente mostra um exterior bom, como uma pessoa boa, mas muitas vezes a gente não exercita aquilo que Deus quer. E o nosso interior está completamente devastado, não está exercitado. E quando a gente vive para agradar as pessoas, é assim que a gente vive. Por isso eu gosto da música do Resgate. A gente é uma pessoa genérica, que a gente mostra uma coisa, mas o nosso interior é outro. A gente mostra uma piedade que a gente tem, quando no fim, na verdade, nada tem no nosso coração, né? Só tem um senso de orgulho próprio e um amor pela aprovação das pessoas.
Um amor excessivo por elogios tentará você a acreditar mais na opinião das pessoas sobre você do que na opinião de Deus. Esse eu vou pedir para que leia, tá? João 5:4, é o último texto. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Isso aí. Então, perceba que Jesus atribuiu uma das causas da incredulidade à busca de honra dos homens, em vez da honra de Deus, né? Muitas vezes é assim, na maioria das vezes, né? Quando a gente vive para agradar as pessoas, a gente tem um amor excessivo por elogios que tentará com que a gente acredite mais na opinião das pessoas do que nas de Deus. E a gente perde esse relacionamento com Deus e isso nos afasta de Deus. Bom, caminhando para o final, eu gostaria de dizer que Então, sobre o elogio, às vezes você e a igreja toda, não acha necessário que certas pessoas, por ser muito tímidas, elas não precisam de ter o elogio para seguir em frente? Eu falo isso porque no artesanato tem pessoas que têm dificuldade e tem outras que pegam fácil. Então, aquelas que têm dificuldade, às vezes a gente elogia ela, porque como a gente, na minha opinião, quando eu estou elogiando aquela pessoa, eu estou incentivando ela a continuar. Eu acho que às vezes o elogio, não sempre, né? Mas às vezes é necessário para pessoas que têm são muito tímidas, entendeu? Lembrando que não tem problema você elogiar. E a Bíblia manda para você agradar as pessoas. O problema é quando isso está errado, quando isso está exagerado. Por exemplo, olha a diferença. Não há nada demais você receber um elogio. E receber elogios são bons. E não há nada demais você agradar as pessoas com elogios. Isso é bom. Você não elogia o seu filho e fala, isso aí, filho, continua assim, vamos lá. Mas o problema é quando isso se torna exagerado. Por exemplo, eu elogio aquela pessoa só para ter ela na minha mão. Eu elogio ela, eu faço lisonja com ela só para que ela fique aqui, para que eu torne um capitão dela. Aí está o exagero. O exagero está na pessoa que vive por elogios, que vive manipulando as pessoas a fim de elogios só para agradar elas, só que ela rejeita outros princípios. Veja, às vezes ela precisa exortar e ela está elogiando como, nada demais isso aí não. Aí é o exagero de querer viver para agradar as pessoas, só que a gente negligencia as outras partes, ok? Então, só caminhando para o final, às vezes a gente acha, é algo simples de se pensar, mas muito difícil de agir. O que o Denis falou é uma verdade, que quando a gente vive para agradar as pessoas, a gente vive com vazio. Por quê? Porque as pessoas sempre vão querer mais. Eu quero mais elogio, eu quero mais agrados, eu quero mais. Mas a gente tem que viver assim como o primeiro texto. Ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E que essa seja a nossa vida, né? Não um coração orgulhoso que busca por aprovação dos homens e honra dos homens, mas um coração que vive para glorificar a Deus. Amém? Vamos orar?